Alguns devem ter reparado que meu último vídeo demorou muito mais do que o habitual para sair. Isso pois mês passado foi uma correria infinita. Ainda tá sendo, mas bem menos do que o Maelstrom que foi o mês de março desse ano. Para começar, alguns dos meus amigos se acidentaram ou pegaram dengue. Isso sem contar no caso do que se acidentou e pegou dengue depois. Aí meu avô foi internado por conta de uma fratura, mas com a sua saúde já debilitada ele acabou falecendo. Então levei meu gato para castrar. Tive que ficar de vigília com o gato nos primeiros dias e ir no hospital com meu avô. Por fim eu comecei a ir pra academia treinar. Acabou sendo só desgraça esse mês. E todos esses problemas acabam por cobrar suas partes, na qualidade questionável, tema genérico e inspiração daquele vídeo. Inclusive continua a repercutir mesmo nesse roteiro que escrevo um mês depois de tudo. Já é metade do mês de abril e eu não consegui desenrolar nenhum tema que gostaria de falar. Até porque desgraça pouca é bobagem, afinal, a fonte do meu computador queimou no fim do mês, bem quando só faltava renderizar o projeto passado. Tive de arrumá-lo, mas quando pude finalmente voltar a usar, eu não tinha qualquer ânimo de jogar ou fazer nada nele. Saiu uma DLC do Age of Empires 4, a Knights of the Crossroads. Meus amigos se hyparam para jogar e tivemos partidas ótimas nas ranqueadas em time 2v2 e 3v3. Mas por algum motivo, Age estava muito mais estressante do que o normal. Jogar desde sempre tem sido minha principal fonte de lazer, desde lá dos Metal Slug e Tomb Raider, que jogava quando era criança, no PS1. Até os jogos indies ou AAA que eu ando jogando hoje em dia. Videogames sempre foram uma parte imensa da minha vida, e eu até aprendi a fazer jogos. Não que tenha conseguido fazer qualquer um até agora, pois no meio do caminho eu começo a achar meus projetos meio bosta, e aí eu abandono eles e começo outro do zero o tempo inteiro. Mas agora que eu perdi o ânimo para jogar, ou até mesmo ficar no PC, o que sobra? A resposta para isso é simples: insônia, ansiedade e depressão. Um trio tão clássico quanto hambúrguer, batata frita e refrigerante. E em um dos meus episódios, em que eu só consegui pegar no sono por volta das 3 da manhã e iria acordar às 5 para ir pra academia, eu percebi que talvez não era uma questão do quanto que algum jogo que eu pegasse para jogar fosse divertido ou não. Não era esse que estava sendo o problema. Talvez eu só não conseguisse arrumar espaço na minha cabeça para jogar as coisas que sempre estava habituado, por conta dos tempos estressantes que eu estava passando. Eu precisava de jogos mais tranquilos. Não necessariamente um cozy game também, mas jogos que eu podia ficar mais sozinho com meus pensamentos, ou que pudesse me prender e distrair do que estava acontecendo à minha volta. Que não tivesse uma pressão estressante de enfrentar outros jogadores ou pensar nas melhores estratégias toda hora. Jogos que não me demandassem mentalmente tanto quanto os de sempre. E isso me fez refletir bastante sobre a perseguição e santuário que tem sido os videogames para todas as pessoas ao decorrer das décadas. E desde sempre eles foram alvejados com todo tipo de críticas e ataques. E ainda são até hoje, mesmo que em menor grau. Normalmente com essas ideias tortas vindo de pastores, políticos e supostos especialistas no assunto, dizendo que jogos em excesso podem causar vício e deixar as pessoas violentas, enquanto contrastando com isso, outros falam de casos de crianças que decidiram seguir carreira em engenharia e arquitetura por gostarem demais de jogar Minecraft. Em estudos conduzidos pelo Dr. Hiroyuki Egami, da Universidade Nihon, no Japão, ele apresenta pontos bem interessantes sobre a falta da compulsão de jogar quaisquer jogos eletrônicos já ter sido abordado pela Classificação Internacional de Doenças e englobado na CID-11, como sendo um problema de saúde mental, recebendo o carinhoso nome de distúrbio de games. Isso dá pano para os críticos para terem um mínimo de embasamento ao tentarem taxar qualquer jogo digital como nocivo para a saúde e bem-estar humano. Em estatísticas analisadas pelo pesquisador, ele também cita em seu artigo que, durante a pandemia, os videogames foram o método de lazer preferido da maioria das pessoas por seguir perfeitamente as diretrizes dos lockdowns e tudo mais. Aproximadamente 3 bilhões de pessoas estavam jogando no mundo todo. Mas não só isso, por tempos extensivos também, o que alarmou ainda mais todos que adoram criticar. O experimento que o doutor conduziu em seu artigo foi o seguinte: era plena pandemia e a doença estava torando no mundo inteiro praticamente. No Japão, houve um surto na demanda de jogos e console, o que acabou por esgotar a disponibilidade de suas marcas mais influentes e poderosas de lá, os produtos em questão sendo o PlayStation 5 e o Nintendo Switch. Para resolver esse problema, as lojas começaram a fazer loterias para limitar a venda dos consoles. Esta seria a oportunidade perfeita de conduzir um experimento natural, e eles puderam avaliar a saúde mental daqueles que ganhavam os consoles, comparado a quem não ganhava. As conclusões foram que aqueles que ganhavam os consoles estavam muito mais estáveis mentalmente quando comparados aos demais, especialmente pois a pandemia estava agravando o estresse e a ansiedade de todo mundo. Porém, aqueles que excediam ao menos 3 horas de jogatina diária, os benefícios dos estados mentais começavam a diminuir, o que mostra que é essencial que exista uma certa moderação nessa atividade. Voltando um pouco para o passado, pode chegar a soar até ridículo, mas realmente existiam pais que acreditavam que plugar um console na televisão iria estragar ela, e que se por algum acaso seus filhos passassem muito tempo olhando para a televisão iriam ficar vesgos ou burros. Ou melhor ainda, que certos jogos tinham uma conexão direta com o diabo. A crítica mais clássica, mais repetida e aliás a mais forte até hoje dos jogos digitais
e todos os seus semelhantes sempre foi de que os jogos deixam as pessoas violentas, pois logicamente estavam aprendendo coisas erradas com esses jogos e iriam querer imitar na vida real tudo que estava sendo mostrado em tela. Enormes sucessos como Mortal Kombat sempre foram o principal alvo dessas acusações. Inclusive, em abril de 99, aconteceu um episódio na escola de Columbine, um massacre que levou a vida de 25 pessoas, sendo estudantes e professores de lá. 2 adolescentes foram os executores do crime, mas a culpa não caiu só sobre eles, ou sobre seus pais, ou até mesmo sobre a segurança do colégio, pois é claro, é lógico que Doom teve envolvimento direto com o acontecimento, Faça-me o favor. O fato de um dos garotos ter graus extremos de sociopatia e postar diariamente no seu blog que odiava tudo e todos, e que fantasiava e planejava tais crimes, e até citava no blog os nomes dos que seriam seus alvos favoritos, não deve ter tido nada a ver com a história, Até porque foi tudo ignorado por boa parte do tempo antes da cena acontecer. A escola até foi atrás dessas coisas, mas não fizeram o suficiente a respeito de tudo isso. Existem de fato pessoas violentas em todos os lugares, e os videogames hoje em dia já foram bem mais estudados, e eles sempre se mostram não serem a causa desse surto de violência. Eu cresci jogando Mortal Kombat, então por que eu não sou uma pessoa violenta? Nessa lógica eu joguei bastante em banco imobiliário também na minha vida, então qual a desculpa pra eu não ser multimilionário? Ou nem um falido por completo? Ou por que eu não tô atualmente na cadeia por 3 rodadas até que eu pague 50 conto pro banco? Os quadrinhos também já foram atacados na sua era de ouro. As desculpinhas eram exatamente as mesmas: criar pessoas violentas, deixar os filhos imbecis e todo o starter pack de críticas. Isso fez criar uma espécie de selo dado pelas autoridades americanas que garantia que os quadrinhos não iriam ter qualquer tipo de violência, palavras de baixo calão e que o vilão seria punido no final pelos seus atos. Uma realidade bem maquiada estavam tentando inventar, ao meu ver. Com o problema dos quadrinhos resolvido, agora é a vez da televisão. Crianças que eram expostas a programas violentos ou que viam a violência ser recompensada tendiam a imitar os comportamentos vistos. Isso o que os estudos apontaram, mas nos estudos as crianças estavam vendo obras claramente destinadas ao público adulto. E além disso, elas imitavam mais o que os adultos faziam nos programas, não que estavam aprendendo o que tudo aquilo queria dizer. Isso pois elas não tinham um senso crítico de distinguir a realidade da ficção. E se hoje que crescemos e vemos que são duas coisas distintas e somos capazes de separar o que é real do que não é, por que jornais sensacionalistas adoram associar crimes a jogos? Não poderíamos dizer que eles já são violentos o suficiente para eles mesmos criarem pessoas violentas, então? Você vai morrer. Isso utilizando a exata mesma lógica que eles adoram expressar. As pesquisas em cima da violência não apontam dados suficientes para vincular uma coisa a outra, como mostra o vídeo do Nerdologia sobre violência nos jogos. Na verdade, em experimentos com Left 4 Dead, em que os voluntários tinham que matar hordas intermináveis de zumbis para proteger seus amigos, as tornou até menos violentas e mais colaborativas e amigáveis, o que levou os pesquisadores a acreditar que é a motivação do jogo que pode ser o culpado. Inclusive, existe até a classificação indicativa dos jogos, o que permite que os pais controlem precisamente que tipo de material seus filhos estão consumindo. Sendo assim, qual é a desculpa? Ou será que eles não têm tempo para seus filhos, preferindo dar um tablet ou celular para que eles calem a boca quando saem para ir num restaurante, sem se importar de verdade com o que os filhos veem? Pois é. Às vezes eu acho que toda essa história de jogos deixarem pessoas violentas, vesgas ou serem coisas do diabo, não passam de uma forma muito preguiçosa de procurar um culpado fácil para problemas que ninguém quer encarar de frente. Parece que acham melhor punir seus filhos deixando eles sem sair de casa ou sem videogames do que sentar e ter uma conversa para tentar entender melhor os infantes, procurar entender como eles se sentem, se estavam passando por alguma coisa, se precisavam de ajuda ou de alguém para desabafar. É bem mais fácil usar o espantalho de uma ameaça invisível assombrando seus filhos do que admitir seus problemas de verdade. Ainda que talvez nada disso resolveria, pois existe no passado histórico de pessoas ignorantes que acham que autismo, TDAH e depressão são falta de surra na infância. Pais e cuidadores fracassados que pensam assim são responsáveis por criar filhos inseguros, com fobia social, alto grau de ansiedade e depressão. Seus filhos não conseguem se abrir com ninguém, mesmo depois de adultos, pois as pessoas que eram para apoiá-los e deveriam confiar pisavam neles na menor sinal de qualquer problema ou fraqueza que teriam que cuidar, ou que achariam inadmissível seus preciosos filhos terem qualquer tipo de transtorno. Hoje em dia pais assim são bem mais raros, mas parte da desinformação sobre esses transtornos mentais ainda persistem. Pais narcisistas que adoram fazer os outros se sentirem mal ao seu redor para que eles possam se sentir bem eram traços bem comuns dos negacionistas do que problemas psicológicos e mentais existiam. Em notas publicadas pela OMS, era estimado que 1 em cada 8 pessoas possuem algum tipo de transtorno psicológico ou mental, ao mesmo passo que essas doenças ainda eram incompreendidas e os seus respectivos financiamentos de suas áreas eram escassos e insuficientes para progredir com as pesquisas e tratamentos necessários. Recentemente, em uma discussão entre parentes meus mesmo, surgiu o assunto que hoje em dia está nascendo muito mais gente com autismo do que antigamente. Eles concluíram que a causa disso é o excesso de celular e videogames. Eu tenho gastura só de lembrar ou pensar nesse tipo de conversa.
Será que eles não se questionam que hoje há mais formas e formas mais eficientes de diagnosticar o autismo? Ou que temos mais profissionais capacitados para detectar isso? Que hoje compreendemos bem mais sobre saúde mental e já abandonamos a prática da internação em sanatórios e outras coisas zoadas? Até pode haver algum critério social para isso acontecer, como a forma que estamos levando nossa vida hoje em dia, comparada a antigamente, afetando assim a qualidade da gravidez. Mas na real, estamos muito mais preparados do que antes para enfrentar esse tipo de coisa. Mas claro, a culpa é dos videogames. Eu tive paralisia do sono esses dias. Foi uma experiência muito louca, na verdade. E quando eu contei a tal experiência pra minha mãe, ela disse que é por causa de eu ficar muito tempo jogando no PC. Na minha paralisia só faltou aparecer o Dave nadando no meu quarto com um bando de anões matando insetos e minerando as paredes do meu quarto, lógico. Mas mesmo que não haja qualquer relação entre violência e jogos, nem tudo é um mar de rosas. Inclusive, rosas têm espinhos, mergulhar no mar assim seria uma idiotíssima desgraça no mínimo. Acontece que jogos realmente podem viciar, e a definição de um vício é que ele é um hábito repetitivo que degenera ou prejudica o indivíduo e todos aqueles ao seu redor. Agora que comecei a ir na academia, eu comecei a reparar mais como eu dava preferência a qualquer forma de prazer rápido, com o mínimo de esforço possível. Aqueles 5 minutinhos a mais de sono, cafeína em excesso. Eu digo por mim, mas pode ser que para outras pessoas seja assim também. Comer doces fora de hora, ficar ancorado no sofá com o celular na mão dando doom scrolling nos feeds das redes sociais. Isso parece que libera uma dose pequena de prazer no cérebro que ficamos buscando incessantemente e toda hora, da forma mais rápida e fácil. E para manter as pessoas engajadas, um jogo precisa dar recompensas para o jogador, com pequenos estímulos que os fazem se sentir bem. E então o hábito que pode ser caracterizado como vício começa a ser construído a partir desse momento. Com pequenas doses de dopamina aqui e ali no nosso cérebro, os jogos nos ganham e os hábitos são solidificados. Nosso cérebro não consegue ficar viciado na dopamina em si, que é um neurotransmissor responsável, dentre várias coisas, pela sensação de recompensa e expectativa. Criar expectativa é algo que está diretamente associado ao prazer de receber uma recompensa logo em seguida, ou uma recompensa associada a essa expectativa criada em si. O que acontece é que alimentar hábitos que geram esse prazer é de onde vem o vício. Cassinos fazem exatamente isso. Eles não podem fazer a casa vencer sempre. Eles precisam perder em momentos bem específicos para manter a pessoa engajada e querendo mais. Chega a não ser por causa do dinheiro, o negócio que prende a pessoa, mas aquela sensação que apostar causa no nosso cérebro, criando expectativa independentemente de haver uma recompensa concreta ou não após o término de uma rodada desses jogos. Pois o mero fato de poder haver tal recompensa já serve para condicionar a dopamina a ser liberada no nosso cérebro. Uma questão é que o cérebro começa a gerar uma certa resistência aos efeitos da dopamina. Enquanto estimulamos ele demais com esse neurotransmissor, ele começa a sentir que esses estímulos gigantes são na verdade um novo status quo para o indivíduo. Então isso se torna um novo padrão, um novo normal. E para sentir exatamente a mesma intensidade de prazer que antes um estímulo pequeno já estava, como por exemplo uma mera partidinha de qualquer jogo, é necessário liberar bem mais desse neurotransmissor e mais frequentemente, só para chegar no mínimo que antes era o normal. Existe a discussão sobre o detox da dopamina, e muitos defendem que é uma prática necessária em alguns casos. Outros dizem que é balela que exista qualquer negócio do tipo, mas basicamente se resume muito ao autocontrole do indivíduo, o que é bem difícil de se praticar, pois, como descrito antes, vício é um hábito, e hábitos não são formados ou interrompidos do dia para a noite. Eles até podem vir a ser, mas é extremamente raro e incomum que aconteça algo do tipo. Entretanto, até que não é tão demorado assim para acontecer caso você se empenhe. Vai muito da resolução de quem pratica esses hábitos. E mesmo que alguém seja contra o hábito de jogar, é inquestionável seu potencial em ajudar com transtornos emocionais e mentais, bem como aprimorar outros aspectos da sua vida, seja capacidade de raciocínio lógico, coordenação motora ou aprendizado sobre os mais variados tópicos. Alguns jogos ensinam a lidar com coisas da vida, outros ensinam história, lógica, matemática, engenharia. Eles podem te alegrar com histórias comoventes, cativantes e até ajudar a liberar o estresse que a vida faz a gente passar. Alguns nos botam para pensar na vida e no sentido das coisas, e até a valorizar os pequenos detalhes. Ajuda a fazer amigos e talvez até lidar com fobia social. Mas sobre deixar as pessoas violentas, o game designer Daniel Feitosa, conhecido também como Guará, diz numa entrevista um parágrafo que capsula muito bem a resposta para essa questão. Sim, os jogos influenciam as pessoas, mas essa conexão de dizer que um jogo vai fazer com que alguém se torne agressivo, não. Geralmente é uma válvula de escape, um momento em que a pessoa está buscando uma forma de relaxar. Esta é uma forma imersiva de você se divertir e se colocar lá dentro daquela tela, daquela imagem, daquele personagem. Mas se uma pessoa se mostra agressiva durante esses momentos, é porque de fato tem algum problema que vem bem antes dela pegar o videogame. Esse mês tem sido tempos de perda. Meu avô perdeu a vida aos 94 anos de idade, eu perdi 10 quilos até agora na academia, e meu gato... bem, ele perdeu as duas únicas que ele tinha, né? Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até que ficaram, e até uma próxima ocasião.